Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Então, como novamente apresentou erro lá no Instagram, a gente migrou aqui para o Facebook, tá bom? Então, vou esperar aí esse tempinho para vocês irem se conectando. Tô passando aqui. Quem for chegando, dá um oizinho aí para eu saber. Opa! Quem for chegando aí, dá um oizinho então para eu saber, tá bom? Oi, Lu, bom dia, tudo bom? Olá, sejam bem-vindas. Quem for chegando, dá um oizinho aqui embaixo nos comentários, para eu poder saber, para eu poder ver vocês. Oi, Ivan, tudo bem? Oi, Márcia. Márcia conseguiu ontem, tá aqui de novo. Muito bem, excelente. Não tem jeito. Essa semana, esses últimos dias, depois dessa última atualização aí do Instagram, deu ruim mesmo, né? Então, vamos aguardar aqui. Lorena já tá aqui. Quem for chegando, meninas, bom dia. Dá um oizinho aqui embaixo, tá? Pra eu poder saber. Vamos aguardar aqui alguns minutinhos, só brevemente, para o pessoal ir migrando, tá? Aqui pro Facebook. Deixa eu ver aqui. Passando aqui o link nos grupos do WhatsApp para também facilitar para vocês. Quem tá animado para nossa live de hoje? Eu tô muito animada, tô muito feliz com a nossa convidada que aceitou, né, o nosso convite aí. Muito feliz mesmo. Deixa eu passar aqui o link no grupo do WhatsApp. Bom, excelente. Hoje, como vocês sabem, nós vamos receber aqui a Lorena Leandro, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o homeschooling. A gente vai bater um bate-papo aqui, né? Vai conversar um pouquinho sobre como que a gente pode e deve, né, claramente, conjugar o homeschooling com a organização, né? O que que é preciso organizar, o que que é preciso preparar, quais são as etapas, o que que a gente precisa fazer para poder seguir, né, e aplicar o homeschooling de uma maneira tranquila, certo? Então, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Bom, eu vou convidar a Lorena aqui, então, pra gente poder começar. Oi, Lorena, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Primeira live que eu faço aqui pelo Facebook. Ontem também foi a minha primeira transmissão, mas a gente tem que ir se virando, né? A gente vai dando um jeito, né? Eu queria saber aqui também das meninas se tá tudo bem com áudio, com vídeo, se vocês estão conseguindo ver a gente bem, se tá tudo bem, se tá dando eco ou se tá tudo legal. Coloca aqui pra gente nos comentários, tá, meninas? E, bom, primeiramente eu queria te agradecer de novo, viu, Lorena, por você ter aceito o meu Eu que convite. agradeço. Para mim é uma alegria sempre receber, né, vocês aqui. Vocês que têm muita prática e eu gosto de trazer também essas dicas práticas, essa questão do concreto, né, da nossa realidade, do cotidiano, porque é em cima disso que de fato a gente vive, né? Então, as dicas de organização, as orientações de organização só fazem sentido quando
se encaixam na nossa rotina. E nada Sim. melhor, né, do que trazer situações e fatos concretos que a gente vive aqui no nosso dia a dia para poder ilustrar e pontuar. Eu acho que assim a gente consegue ajudar muito melhor, né, as pessoas, as mães, as mulheres. Então, esse foi o objetivo dessa Perfeito. semana com as convidadas, né? Cada uma de uma área diferente, com um foco diferente. E eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite, porque muitas das minhas seguidoras fazem homeschooling, né? Algumas não, algumas nem fazem ideia do que seja, mas Uhum. muitas delas fazem e já vinham me pedindo, né, algo mais direcionado para elas. Então, acredito que a live de hoje vai poder ajudar bastante elas nesse sentido, né? Então, eu queria Eu te agradeço a apresentar. oportunidade, né? A oportunidade de estar aqui, porque é mais uma maneira da gente ajudar quem quer começar, quem está começando, quem quer se estruturar melhor, né? É sempre bom ter essa partilha, essa troca de experiências, né? Isso, exatamente. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho também, né? Brevemente. Pode deixar. Bom, eu sou a Lorena Leandro, eu sou mãe de 4 filhos, meu mais velho vai fazer 7 anos e o meu caçula tem 1 e meio. E nós fazemos homeschooling, homeschooling, para quem não sabe, né, educação domiciliar. A gente educa nossos filhos em casa, então nós tomamos as rédeas da educação deles, né? Nós instruímos, damos a formação deles em casa. E que é algo que a gente sempre fez, né, e sempre estudou bastante para isso. Então, eu tenho falado disso no meu Instagram, vou procurar falar mais de forma mais estruturada também, para poder ajudar mais o pessoal, porque eu sei como é importante ter alguém que já tem um caminho trilhado e falar para as pessoas que precisam saber, conhecer um pouco o caminho das pedras, né? Dá um Então, direcionamento, né? isso é. Excelente. Muito bem. E eu queria entender um pouquinho, né, como eu queria que você colocasse, né, como que foi esse processo, né, sua opção, da opção da família de vocês pelo homeschooling, se foi algo desde o princípio, desde o primeiro filho, ou se foi algo sendo construído e firmado, como é que foi isso? Uhum. Você falou bem, né, Thaís? É uma opção da família, né? Nunca pode ser uma opção só da mãe ou só do pai, porque dificilmente vai dar certo, né? Se você não tiver essa sintonia entre os pais. Nós sempre quisemos o homeschooling, foi um processo natural, digamos assim, foi uma escolha natural para a gente. A gente já vinha lendo, estudando sobre muitas coisas. Meu marido era estudante do seminário de filosofia. A gente sempre pesquisou muito sobre educação, a gente queria formar família, isso antes dos filhos, né? Então a gente estava ali para constituir uma família e já pensando nessas questões, né? Então, dentre todas essas leituras que a gente fazia, a gente começou a ver que em outros países existia a realidade do homeschooling. E diante da situação educacional que a gente via no país, diante das experiências que nós mesmos tínhamos passado na escola, na vida escolar, e também diante do cenário do ambiente escolar mesmo, não apenas questões curriculares, mas questões de ambiente, se os ambientes das escolas hoje eram saudáveis ou não, enfim. Avaliando tudo isso, a gente começou a criar uma sede por dar uma coisa diferente, apresentar uma coisa diferente para os nossos filhos, uma realidade mais livre, enfim, diferente mesmo do que as escolas têm oferecido hoje em dia. Nós nunca fomos contra a escola, então não era algo que assim, nossa, ninguém deve colocar os filhos na escola, nós nunca vamos colocar na escola, mas era a nossa primeira opção. Então, quando o nosso primeiro filho nasceu, a gente já sabia que queria fazer isso. Só que, claro, do querer até o poder foi um processo, né? Então, ele chegou aí para uma escolinha quando ele era novinho, porque hoje eu não trabalho, hoje eu me dedico totalmente à família, mas eu trabalhava na época ainda. Então, foi todo um processo. Nesse meio tempo em que a gente queria e não podia, a gente foi estudando, se aprofundando, conversando muito, como que nós faríamos, como que nós aplicaríamos, né? O que nós aplicaríamos também.
E a gente foi fazendo acontecer dentro da nossa realidade, a gente foi se organizando para isso, até que chegou um momento que deu para começar de fato o homeschooling. Claro que as crianças eram muito novinhas ainda, então a gente ainda estava num tempo muito bom, um tempo muito hábil ainda, né? Eles não estavam em idade escolar oficialmente, então deu tempo de pegar todo o começo do processo. Legal. E você falou muito bem, né? Na live de ontem a gente falou um pouco sobre esse processo, né? Que não é algo do dia para noite em nada, né, na nossa vida. A gente sempre passa por algum processo e com o homeschooling, com essa opção, não é diferente. E esse processo, ele vai fazendo com que a gente faça outras escolhas, né? Que vá optando por outras realidades, e nesse processo a gente vai realmente caminhando e vendo que a gente tem algumas necessidades que precisam ser trabalhadas, né? E normalmente a organização é um desses pontos que precisam ser trabalhados para que a gente consiga implementar e fazer o homeschooling com tranquilidade, né? Que não fique também todo o resto de lado, né? Todas as outras coisas sejam deixadas de lado, para que você consiga optar para fazer o homeschooling, né? Para oferecer e auxiliar ali os seus filhos nessa educação domiciliar. E eu queria entender um pouquinho como que foi essa questão específica, né? Da organização. A gente vai pontuar depois, no final, né? Com as dicas práticas e tudo mais, ponto a ponto. Mas, assim, eu queria entender um pouquinho de como que foi para você, assim, qual foi a maior dificuldade no início com relação à organização? Se foi o espaço físico, se foi organizar os seus horários, os horários da casa, né? Ou se foi os horários para estudo e para preparação de material, como que foi esse processo? Na verdade, a gente teve, assim, eu posso dividir isso em duas etapas, né? Primeiro foram as mudanças mais grandiosas, porque o homeschooling é um estilo de vida, né? Ele não pode ser tratado como um item da sua lista de afazeres, né? Ele vai permear toda a sua vida familiar. Então, nós tivemos a etapa de mudanças estruturais mesmo, mudança de apartamento, mudança, né, assim, localização física, foi uma coisa que a gente precisou fazer. Nós precisávamos oferecer certas coisas para as crianças, onde nós morávamos nós não podíamos, não tínhamos a liberdade para fazer certas coisas, precisamos mexer com horários, uma série de coisas, né? Então, essa foi a grande dificuldade inicial, porque até nós conseguimos fazer as mudanças grandes, levou tempo, né? Não eram coisas simples para serem feitas. Eu deixei de trabalhar, por exemplo, né, que era uma coisa que eu fazia, e eu vim também num processo que eu deixei de trabalhar pelo homeschooling, mas por outras coisas também. Então, tudo faz tudo parte de um contexto maior, né? Só que era um estilo de vida que a gente precisava adotar, que a gente queria adotar, e a gente teve que enfiar a cara mesmo, falar, vamos ter que mudar muitas coisas na nossa vida, né? E aí você vai... se você acredita no que você quer, se você acredita nessa meta, nesse seu objetivo, apesar do medo, porque o medo existe, mas você enfrenta, né? Então, você consegue pulando os obstáculos até chegar naquilo que, não vou dizer ideal, né? Porque o ideal não existe, mas naquilo que é a sua realidade, uma realidade melhorada, né? Essa foi a primeira dificuldade, fazer essas mudanças grandes, estruturais. E aí vem uma segunda etapa, que é a etapa das mudanças, das minúcias. A rotina, é uma dificuldade você acertar a sua rotina da casa, a sua rotina doméstica. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar louça. Você tem ajuda hoje? Hoje eu tenho só uma faxineira, que vem uma vez por semana, todo o resto é por minha conta. Então, assim, eu que cuido, né, da comida deles, eu faço tudo, né, e aí eu só deixo de fazer uma faxina mais pesada, que me levaria mais tempo, e hoje é essa ajuda que eu tenho. Então, assim, você tem que priorizar, né, o que é prioridade? E numa família como a minha, que eu tenho 4 filhos pequenos,
eu tô sempre tendo que ter a flexibilidade. E isso é difícil no começo. Essa é a grande dificuldade. Você entender assim, que você precisa ter uma rotina estruturada, só que você precisa ser flexível. Exato. Porque se você ficar rígido, você quebra, né? Ou, então, assim... fica também paranoico, querendo encaixar tudo dentro daquele quadradinho, né? Assim, eu sempre falo, né? É importante que a gente busque a virtude da ordem, que a gente estruture, que a gente se organize realmente, mas a gente precisa lidar com as situações do dia a dia, com os imprevistos, com as coisas que acontecem fora daquele planejado, de uma maneira tranquila, senão a gente não vai conseguir dar conta, vai surtar e vai acabar descontando nas crianças ou no esposo, ou às vezes deixando de priorizar algo que é importante, valorizar, né? Então, por isso que eu sempre falo da ordem das coisas, né? É importante a gente ter sempre claro a ordem, né? A hierarquia dos deveres, das tarefas. Então, isso realmente dá um norte e faz, dá sentido a toda essa organização prática, né? Que a gente se propõe a fazer, que a gente precisa também, né? Exatamente. O que acontece é que, assim, quando a gente tem criança, a gente tem que entender que a vida é feita de fases, né? Então, assim, eu vou me estruturar de acordo com a fase que eu estou. E eu acho que essa é a grande dificuldade de quem está começando, porque a gente fica aquela coisa grandiosa na cabeça, metas muito grandiosas, só que, assim, a meta grandiosa, ela está lá, ela precisa estar lá para te nortear, mas você precisa quebrar essas metas em metas pequenas, em metas menores. Então, eu acho que essa é uma dica importante, assim, olha, que fase que eu estou? Eu tô com recém-nascido? Então, assim, quando eu tô com recém-nascido, eu tô em modo de sobrevivência, né? Eu tô tentando me manter acordada e olha lá. Exatamente, né? Isso, é como que fica, né? Porque uma dúvida muito grande que elas me trazem é justamente porque o que acontece? Quando vem uma criança, um filho novo, né? Ou até mesmo, e principalmente eu acho que a maior dificuldade é o primeiro filho em si, né? Porque é tudo muito novo, são experiências novas, realidades novas, você não estava acostumado. Existe ali um serzinho, né, que depende, que precisa de você, né? Então, é uma mudança muito drástica, eu acho, né? Muito, não drástica no sentido ruim, não, né? Mas é uma mudança muito grande. Então, muitas das mulheres que chegam até mim, chegam com esse questionamento, né? Ah, como é que eu faço com um recém-nascido, né? E querem colocar aquele recém-nascido dentro de um cronograma super estruturado e até preparar atividades super elaboradas para aquele recém-nascido, né? Mas calma, né? É tudo uma fase, né? Aquele bebezinho ainda tá se acostumando, ele vai exigir mais realmente da atenção, né? Da mãe, sobretudo. Então, são fases mesmo, e acho que esse é o grande conselho, assim, que a gente consiga entender, né? E olhar para a nossa realidade e aplicar isso. Não só compreender, mas, né, viver isso de fato, né? Ter paciência, ter calma, né? Viver aquela fase também junto com o filho, que logo, logo passa, né? E aí depois a gente vê também as mães falando, poxa, que saudade do meu filho tão pequenininho. Aí quando nasce alguma criança, né? Muito pequenininha, eu tava até comentando com uma amiga que teve o bebezinho agora, e a gente conversando entre grupos de amigas, né? Nossa, nem lembrava mais que nascia desse tamanho, né? Porque você realmente, aquela fase vai passando e nunca mais vai ter aquela fase na vida do seu filho. Então é importante a gente lidar bem com essa hierarquia das coisas para também não perder esses momentos, né? Para poder viver eles com alegria, é um sacrifício, né? Exige mesmo, né? Sobretudo, como você falou, né? Modo de sobrevivência, né? Exige do estado físico, do estado emocional, psicológico da mãe, mas também, por outro lado, é um momento único ali na vida do seu filho e que logo, logo passa. Então, a gente precisa saber ter leveza, né? Para conjugar essas duas coisas. Eu acho que são duas coisas aí com relação ao recém-nascido, né, que as pessoas falam, assim, primeiro o primeiro filho, né, e eu vejo muitas pessoas muito afobadas nessa questão de o que eu posso fazer para estimular, que atividades que eu faço com um bebê de 2 meses, não, você não vai fazer nada com um bebê de 2 meses, você vai cuidar, né, vai dar carinho, vai dar mamar, e já é assim, o suficiente, né, ele ainda tá
conhecendo o ambiente, você está conhecendo seu filho ainda. Eu vejo que existe muita pressa e a gente está pautado também pela mentalidade escolar. E hoje em dia, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola, não apenas pela necessidade, muitas vezes, dos pais que precisam trabalhar, mas porque o governo está diminuindo essa idade escolar cada vez mais, né? Então, antigamente, a criança entrava com 7 anos na escola, hoje é com 4, né? Então, isso vai diminuindo e as pessoas vão se pautando por isso, porque é a realidade que elas conhecem, né? Mesmo quem estuda o homeschooling, mesmo quem já está, assim, mais habituado a esse novo modelo de educação, ainda assim a gente acaba se pautando porque nós fomos criados assim, né? Então a gente tem pressa, quando é que vai começar a ler, quando é que vai começar a escrever, e assim, é preciso entender um pouco também dos estágios pelos quais a criança passa, o que ela precisa de 0 a 1 ano, né? Com 2, 3 meses, ela precisa ser cuidada, né? Ela ainda está conhecendo. Hábitos, né? Os hábitos que Exato. a gente precisa construir. Eu vejo também uma grande dificuldade com relação a essa questão dos hábitos, né? De repente, até vou trazer um pouco mais com calma isso depois, né, para as meninas, mas eu vejo isso realmente uma grande dificuldade, né? Porque a gente não consegue manter um hábito, criar um novo hábito, né? Estabelecer um bom hábito e mantê-lo com constância. E quando a gente lida com as crianças, né, que realmente precisam desses hábitos e estão ali, né, para serem formadas nesses hábitos, a gente encontra essa dificuldade, porque a gente precisa aprender primeiro para poder conseguir levar aquela criança a adquirir aquele hábito, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa se debruçar mais, estudar, entender o que realmente cada criança precisa naquela fase. E se a gente não tem aquele hábito, a gente tem que construir, né? Correr atrás. Isso às vezes, a grande dificuldade não está tanto em relação à organização. Às vezes você consegue fazer uma super planilha de tarefas e você se organiza todo, mas é a constância, como você falou. E a questão do recém-nascido, por exemplo, que a gente está falando de fases, de respeitar as fases, quando você já tem outros filhos e aí vem um recém-nascido, também é uma fase de adaptação para a família inteira. Você tem que se dar esse tempo também, dar um tempo das crianças se habituarem que existe um outro bebezinho. Então, assim, se você já faz homeschooling com essas crianças mais velhas e vem um bebezinho novo, antes de chegar esse bebezinho, você precisa dar uma estruturada, se organizar, para falar assim, nos 3 primeiros, para mim, assim, tem gente que lida melhor, no primeiro mês já tá ok, tô ótima. Para mim, são 3 meses. Talvez eu esteja mais devagar do que a média, mas assim, eu acho que são 3 meses críticos. E é importante a gente, rapidinho, né? Só te interromper rapidinho. Só para pontuar, eu acho que é importante a gente entender isso, né? Muita gente quer olhar para a vida de alguém que faz, né? Que tem aquele hábito ou que pratica, né? Por exemplo, o homeschooling, que é o tema de hoje, né? E quer pegar aquela rotina que funciona para aquela pessoa e aplicar para você, né? E isso não funciona e você não consegue manter muito menos, né? Por muito menos tempo. Porque você não leva em consideração as particularidades pessoais e da família de vocês, e da casa, e do ambiente, né? E da realidade concreta de vocês. Então, fica muito mais difícil de manter, né? Para aquela família funciona daquele jeito. Tudo bem, eu posso olhar, me inspirar. Poxa, ela faz um cronograma de horários, legal. Então, eu sei que eu também tenho que ter um cronograma de horários, mas adaptado à minha realidade, né? Às vezes o horário de trabalho do meu marido é muito diferente do que o daquela pessoa, então isso vai influenciar tudo, né? Às vezes a gente tem uma realidade, como você falou, né, de ambiente diferente, eu não tenho tanto espaço, eu tenho que ver, então eu tenho que fazer mais atividades externas, de repente, né? Então a gente tem que olhar para a nossa realidade e adequar, né? Se inspirar, sim, mas sempre fazendo esse contraponto de adaptação com a nossa realidade, para que a gente consiga colocar todas as dicas em prática, né, e tirar esse fruto, né, ter esse bom fruto. Então, para você... Sim, o que acontece é em tempos de rede social, isso fica cada vez mais difícil, né, porque assim, nós temos muitos exemplos inspiradores, muitas vezes, só que como você falou, nós esquecemos as particularidades. Então, por exemplo, eu vou falar uma particularidade nossa aqui.
Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo cedo. Eu gosto de acordar cedo. A minha preferência é essa, acordar cedo, fazer as coisas cedo, almoçar cedo e dormir cedo. Só que a nossa realidade aqui não me permite fazer exatamente assim, do jeito que eu gosto, né? O meu marido, ele entra um pouco mais tarde no trabalho e sai um pouco mais tarde. Então, assim, eu poderia ser rígida e falar assim, mas eu vou fazer isso com as crianças. E aí as crianças não fariam nenhuma refeição com o pai, iriam dormir antes do pai chegar, passariam muito pouco tempo com ele. E como eu falei, pelo menos para nós aqui, assim, o homeschooling é da família, né? É um estilo da família. Então, assim, eu tiraria oportunidades, tanto do meu marido quanto das crianças, de aprenderem entre si, de conviverem entre si, por uma preferência minha, por uma rigidez minha, mas não precisa ser assim. Eu acho lindo quem fala, 8 horas da noite minhas crianças estão dormindo. Eu falo, ai, que sonho. Só que aqui não dá, né? Então, assim, mas tudo bem, elas acordam um pouquinho mais tarde, né? Elas não vão acordar às 6 horas da manhã, elas acordam um pouquinho depois, e a gente vai se adaptando. Se algum dia esses horários mudarem, agora a gente está passando também por uma reestruturação de horários aqui por conta de horários profissionais do meu marido. Então, a gente senta, reestrutura, é uma fase de adaptação, e toda fase de adaptação é um pouco difícil, a gente precisa dar uma parada muitas vezes, ou então manter as coisas assim, com mínimo, fazendo o mínimo possível de simplicidade, com simplicidade, para poder reestruturar. Mas então, assim, um estilo, o homeschooling é um estilo de vida que vai se adaptar à sua família, né? Ele é totalmente adaptável. É como se você fosse, por exemplo, escolher uma escola. Olha, eu prefiro uma escola tradicionalista, o outro prefere a escola Waldorf, o outro prefere o Montessori. Então, assim, você vai escolher de acordo com o que te diz que aquilo, não, isso aqui é melhor para minha família, isso aqui eu consigo adaptar essa escola, eu não consigo cumprir os horários dessa escola, mas eu consigo daquela outra, enfim. Não é muito diferente do que escolher uma escola, né? Então, você vai escolher um método de homeschooling, você vai escolher como aplicar aquilo de acordo com a sua realidade mesmo, né? E aí você tem que ter um olhar bem crítico, assim, um olhar bem atento aos detalhes para perceber quais são as necessidades dos pais e dos filhos também. Excelente, muito bom. Você falou também outra questão, né, importante, a questão de reestruturação e adaptação dos horários, né? Muita gente também não sabe lidar quando ocorre uma mudança, né? E aí não consegue manter a rotina e tudo vai por água abaixo, vamos botar assim, porque não entende que quando algo muda na realidade, você também precisa fazer essa mudança nas demais coisas. Então, vai ter que adaptar a rotina da casa, vai ter que adaptar os horários, vai ter que mudar, né, mexer. Por mais que sejam pequenas mudanças, a gente vai ter que mexer nisso, né? Então, é importante a gente entender isso. E quando algo acontecer, seja a chegada de um novo filho, né? Seja uma mudança do ambiente, às vezes você está mudando de casa, né? E aí fala, já tem um mês que eu mudei de casa e não consegui voltar ainda. É uma fase de adaptação, né? O que a gente precisa fazer é tentar se prevenir e tentar facilitar as coisas durante essa adaptação. Então, assim, o que eu posso fazer? Já que eu vou me mudar, o que eu posso fazer para me facilitar quando eu chegar na casa nova, né? Então, às vezes a gente quer se mudar, faz tudo correndo, deixa tudo para a última hora, coloca tudo junto, misturado dentro das caixas, e quando chega na casa nova, fica aquele caos. Caixa aberta para tudo quanto é lado, você não sabe onde é que tá nada, né? Demora um século para achar alguma coisa, gera estresse. Então, facilita, né, a sua vida e se prepara com paciência, com calma antes, né? Então, eu já sei que vai ter uma mudança no trabalho, né, do meu esposo, vai mudar de horário, né? Mais ou menos ali num período do ano. Aqui, por exemplo, né, meu esposo provavelmente vai ter sempre duas épocas do ano que passa por um processo de horários mais difíceis, mais conturbados. Então, eu já sei, não sei exatamente quando que vai ser, né, para marcar lá no calendário, mas eu já sei que é mais ou menos por ali, por aquele período, por aquele mês.
Então a gente faz aquela adaptação, né? Outra coisa, quando o marido tá de férias, né? Ou enfim, para quem tem as crianças na escola, né? Quando as crianças estão de férias, parece que vai tudo por água abaixo também, né? Calma, se prepara antes, né? Flexibiliza a sua rotina, as coisas naquele período, né? E vai também aproveitando e vivendo aquele momento também. Senão a gente fica só paranoico e quer fazer as coisas e tem que ticar tudo da lista. E não é assim, né? Não é nossa prioridade ticar tudo da lista. Nossa prioridade é fazer aquilo que precisa ser feito, né? Quando precisa ser feito. E adaptando àquilo, no momento que a gente está vivendo, né? Então, olhar para a sua realidade e ver o que eu posso flexibilizar, o que eu preciso flexibilizar, qual é o período que eu estou vivendo, o que a minha família está vivendo agora, né? E adaptar da melhor maneira possível, claro. Nunca utilizar isso também como uma desculpa para relaxar e deixar as coisas correrem soltas. A gente precisa também ter a responsabilidade, né? O senso ali do dever, né? E das coisas que realmente precisam ser feitas. Mas entender que há momentos e momentos e que nessas horas de adaptação a gente precisa, né, enfrentar e passar por esse período com leveza, entendendo que é uma fase, que é um período que logo vai passar e tudo vai voltando a ficar, né, como antes. Então, sim, eu acredito que as pessoas, existe um mito, assim, que a mãe homeschooler, por exemplo, as pessoas se espantam, você não tem ajuda, como é que você faz? Você deve ser super organizada. Sim, a realidade é que eu nunca fui uma pessoa super organizada. Eu não era nem super organizada antes de ter filhos, quanto mais com 4 filhos, né? Assim, não existe o super organizado como é na cabeça das pessoas, entende? nem eu, né? As pessoas falam assim, nossa, Thaís, a casa dela deve ser, nossa. Gente, todo mundo é normal, né? Tem roupa para lavar, tem cesto cheio, tem louça na pia. Uma casa normal, né? Não é uma casa de jornal, de revista que foram lá e bateram uma foto e ninguém vive ali, né? Vive eu, vive meu marido. Vai ter louça suja, vai ter, né, coisas a fazer, vai ter chão para limpar, vai ter. Isso é normal. Exatamente. Né? E assim, existe vida, como você falou. As pessoas vivem dentro dessa casa, né? Então existe vida dentro de casa. E você não consegue prever tudo que vai acontecer. Algumas coisas sim, você consegue prever. Agora outras, ainda mais, especialmente com criança, a vida se torna bastante imprevisível muitas vezes, né? Então, assim, se você não se adaptar às mudanças, você enlouquece, porque, assim, um dia um acorda doente, pronto, já acabou aquilo que você tinha se planejado. Então, se você não tiver um jogo de cintura, e se você não tiver uma espinha dorsal, o que eu falo assim, a espinha dorsal é assim, olha, isso daqui é o meu dever, é o que eu tenho que fazer. E isso aqui é o que eu vou fazer, caso assim, tá tudo pelos ares. Isso daqui é onde eu vou me situar, né? E o resto são supérfluos que eu vou adaptando. Isso daqui eu não faço hoje, faço amanhã. Isso daqui eu deixo de lado, porque tem isso também. Quando você faz homeschooling, eu escolhi esse método, você, né, escolhi esse método aqui, esse material, e aí eu fiz essa planilha aqui de horários. Aí, às vezes, a criança não se adapta a nada daquilo. Às vezes, a criança não funciona bem naquele horário. E cada criança de um jeito também, né? Exatamente. E, às vezes, um funciona e o outro não. Então, às vezes, você tem que parar para fazer as coisas. Você eu tinha programado de fazer junto aqui, o mais velho com a segunda aqui. Mas não deu, porque, assim, um voou. Aprendeu tudo rapidinho, o outro não se adaptou, eu tive que encontrar outro jeito de explicar. Então, são esses pormenores que, se a gente não tiver a capacidade de se adaptar, você não consegue ir para frente. Precisa existir uma constância, mas precisa existir essa capacidade de adaptação, senão a coisa não funciona. E isso é dia a dia. Às vezes a gente parece que está falando de grandes mudanças, aconteceu uma catástrofe, aí eu não consegui fazer nada. Mas às vezes são coisinhas pequenas, às vezes a máquina de lavar quebrou, naquele dia você vai ter que correr atrás, e aí, não deu tempo de fazer tal coisa, mas o que eu falo, a gente pode também deixar um pouco da mente escolarizada de lado, porque assim, a gente
tem as metas, né? O que eu vou fazer esse ano com as crianças, esse mês, essa semana. Só que eu não preciso cumprir um cronograma estritamente rígido, porque eles precisam fazer a prova para passar de ano. Eles precisam ter a instrução suficiente para aquela habilidade daquela idade, eles precisam ter isso. Claro, a gente tem essa noção de responsabilidade, de dever com a educação deles, mas você sabe que você pode fazer isso de N maneiras diferentes, em N horários diferentes. Às vezes eles vão aprender uma coisa ali antes de dormir, porque surgiu o assunto e aí deu, né, é uma realidade diferente. E aí foi fazendo... né? É porque o aprendizado também não é algo assim, você senta, você estuda, aprende e pronto, né? Esse aprendizado, sobretudo no homeschooling, ele está inserido na realidade, né? Na rotina, tudo pode servir como um aprendizado, né? Você tá ali cozinhando, inserindo, a gente falou um pouco sobre isso na live de ontem, né? Inserindo as crianças naquele momento, explicando sobre os alimentos, e aí já fala, né, é um frango, fala, né, sobre as aves, e aí já vai. Então, aquele simples acontecimento do dia a dia já é um motivo, né, já é uma ocasião de aprendizado enorme, né? Então, é importante também a gente entender isso, que no homeschooling é diferente, né? Você não está sentado numa carteira, aprendendo uma matéria e depois vai fazer um exercício e aplicar e pronto. E resolveu, né? E aprendeu aquele assunto. Não, a cada momento você vai aprender, e às vezes até mesmo com relação ao planejamento, né? É importante, óbvio, que a gente se planeje, que a gente prepare, né, com antecedência, aquilo que a gente vai abordar com cada criança, com cada filho, de acordo com as necessidades, tanto da idade, quanto também da própria criança, né? Às vezes, como você falou, uma criança tem mais facilidade para um assunto, outra criança tem mais dificuldade, então a gente vai ali adaptando de acordo com aquilo que ela precisa entender e aprender para poder desenvolver, né? Ter todo o seu desenvolvimento adequado. E aí, a gente acaba se esquecendo, né, dessas outras oportunidades, porque a gente quer cumprir aquele planejamento, aquele cronograma. E às vezes acaba até perdendo oportunidades que poderiam ser muito valiosas para a própria família ou para a própria criança de aprendizado, porque quer ficar se mantendo restrito. Então, assim, a gente tem que saber conjugar e equilibrar, né, as duas coisas, e olhar para a realidade e observar, nossa, isso daqui é um ponto que eu nem tinha pensado em trabalhar, mas que surgiu interesse. Então, vamos trabalhar um pouco mais isso, né? Então, ir adaptando também de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? Exatamente. A verdade é que uma mãe e um pai homeschooler dificilmente vão estar dentro de uma zona de conforto, né? Eles sempre vão ter que... É um aprendizado pra gente também, né? Então, assim, talvez as pessoas tenham a ideia de que, assim, olha, ela já faz homeschooling há um tempo, então hoje ela tá numa situação que ela já sabe o que ela tá fazendo. Claro, eu tô numa situação mais confortável porque eu já trilhei um caminho, mas... o meu filho nunca, por exemplo, meu filho mais velho vai fazer 7 anos, ele nunca teve 7 anos antes, então assim, ele tá entrando numa nova fase, agora é a idade da razão, assim, eu vou ter que me adaptar a essa fase, assim, às vezes quando as coisas estão, olha, agora tá suave, tá indo, acontece uma mudança, às vezes externa e às vezes interna, na criança, em você, na família. Isso exige que você vai sair de novo desse lugar confortável que você estava e você vai ter que dar o próximo passo. Isso não é necessariamente ruim, isso te leva para frente, te faz crescer, né? Você se desenvolve para poder desenvolver algo nos seus filhos, né? Então, e a organização está dentro disso, porque a cada dia você vai aprendendo a se organizar de maneiras diferentes, maneiras mais eficazes, você vai aprendendo que certas coisas não funcionam, ou o que funcionava antes não vai funcionar agora, ou ao contrário, alguma coisa que não funcionava antes e agora está em outra fase e você vai conseguir colocar em prática. Então, tem que ter essa mentalidade de que as mudanças não necessariamente são ruins, né? Que a gente tem essa noção de que, eu estou organizado e se alguma coisa me quebra aqui, essa organização, acabou o mundo, né? E às vezes são mudanças que vêm para melhor, né? E você nunca mais dá certo. Não vai dar certo nunca mais.
Não, calma, Exatamente. calma. Vamos avaliar o contexto, avaliar o que que aconteceu, né? Ver de repente, ah, poxa, eu me desesperei e deixei tudo por conta desse aspecto. Então é algo que a gente pode trabalhar. Então vamos, né? Calma, paciência, Isso, tudo dá certo. exatamente. Excelente. E, pode falar. Não, é que a Yara que estava aqui perguntando, deu uma dica prática que você mais usa, né? Eu ia falar assim que a constância é importante, assim, por mais que as coisas saiam do lugar e você tenha que ficar se readaptando e se reorganizando, só que você tem uma constância. Então, se você tem uma meta clara na sua mente do que você quer com a educação dos seus filhos, porque essa é a pergunta que vai permear todo o resto, é onde você vai conseguir se organizar, fazer um cronograma, é assim, o que que eu quero? O que que eu... E aí eu tô sempre revisitando essa meta, o que que eu quero com a educação dos meus filhos? Às vezes a gente começa a fazer muitas firulas e começa a inserir na rotina coisas que não são necessárias, às vezes porque a gente viu uma mãe fazendo e quer aplicar também, né? Às vezes porque você acha que aquilo é uma exigência e não é. Então, tem uma constância nos horários também. A constância que eu falo é em tudo, né? Constância de horários. O que você vai fazer de manhã? Você sempre faz aquilo de manhã. Você vai fazer à tarde? Você sempre faz aquilo à tarde. Não fica mudando a rotina da criança, porque isso confunde. E você vai ter muito mais dificuldade na parte de obediência, de dar uma instrução, porque a criança ela precisa saber o que vai acontecer. Então, Ela assim, olha, precisa dessa previsibilidade, né? precisa. Por exemplo, aqui de manhã, a gente a parte das atividades físicas e do brincar fora. Então, se eles não estão numa atividade física, eles estão brincando no ambiente externo. E à tarde é a hora que a gente vai fazer as atividades do homeschooling. E assim, dificilmente eu mudo essa ordem. Até porque os horários das atividades não me permitem. Eles têm atividades que têm o horário e o horário é de manhã. Mas, assim, então não ficar invertendo, ou, por exemplo, então hoje você não vai fazer essa atividade aqui para fazer a atividade de tarde, de manhã, ficar trocando. A criança precisa saber o que vai acontecer. Fica mais fácil para a gente também. Excelente, porque aí você vai realmente acostumando, né, criando esse hábito e a rotina com a criança, e isso vai facilitando, né, a gente também falou um pouquinho sobre isso ontem, na questão de guardar brinquedos, né, às vezes as mães, né, os pais querem que a criança já venha com essa habilidade nata de entender que o brinquedo, você brinca e depois guarda, mas não é assim, né? Então, é algo que a gente precisa ir construindo. Mas quando a gente acopla, né, esses momentos, alguns gatilhos, ou conjuga eles com outros momentos, como eu falei ontem, né? O guardar brinquedo antes das refeições e tudo mais, você vai estimulando e criando esse hábito na criança e ela se sente mais segura e mais tranquila para poder fazer seguir aquela ordem, né, aquele direcionamento do guardar o brinquedo, porque ela sabe que depois ela vai jantar, então aquilo ali acaba ficando confortável, né, para a criança, porque ela entende o que está acontecendo e ela vai conseguindo cumprir aquela ordem, né, aquele direcionamento. Então, isso é realmente muito importante, né? E quem tiver dúvida, viu, meninas, podem ir colocando aqui nos comentários que vira e mexe a gente vai respondendo, tá? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão como que é, assim, você tem meninos e meninas, e como que você faz para poder organizar no espaço físico, assim, hoje você tem um quarto de dormir, um quarto de brincar, ou não? Como é que é essa questão, assim, de atividades mesmo deles, né? Tá. Eu tenho 3 meninos e uma menina. Então veio a princesa aí quebrar o monopólio masculino. O meu mais velho tem 7, né? A menina tem 5. O meu mais velho vai fazer 7, na verdade, em dezembro. A menina tem 5, aí depois o outro menininho tem 3 e o caçula tem 1,5. Hoje em dia, nós moramos num apartamento relativamente pequeno para nossa família, né? Nós viemos para esse apartamento, eu estava ainda grávida do terceiro,
e agora a gente já tem 4, e está nos nossos planos ir para um lugar maior. Mas enquanto nós não estamos num lugar maior, eles dividem o quarto, né? Então, assim, como eles são pequenos, as idades são próximas, isso facilita muito a minha vida. Porque eles ainda podem dividir o quarto, né? Eles brincam nesse quarto, né? Assim, é um ambiente que é deles. E as nossas atividades de homeschooling, eu gostaria muito de, num próximo lugar, ter um canto específico para isso. Mas, no momento, é a nossa sala de jantar. E aí eu abro um parênteses aqui, porque não existe, assim, o que eu falo, as pessoas buscam muito um ideal, e é uma dificuldade para as pessoas começarem essa. Às vezes as pessoas falam, eu queria tanto fazer o homeschooling, mas eu não tenho espaço. Eu queria tanto fazer o homeschooling, mas acontece que você que faz a sua realidade, entende? Então, assim, é até bom estar falando isso aqui, expondo isso aqui, né, um pouco da minha realidade, como um incentivo. Porque assim, olha, a gente mudou, por exemplo, a gente viu que a gente precisava mudar a mesa de jantar. A gente tinha uma mesa menor, tinha um tampo de vidro, falei, essa mesa aqui, que era de antes dos filhos, não vai mais funcionar. Então, vamos mudar. Readaptamos a sala, compramos uma mesa maior, de madeira, então as crianças ficam mais confortáveis para fazer as atividades lá, e já virou o nosso canto de homeschooling, não fica mais aquela coisa assim, a gente está fazendo homeschooling na mesa de jantar. Não, já é o nosso canto lá, eles sabem que eles vão sentar lá, e eles desenham lá, fazem as coisas por lá mesmo, a gente tem a estante de livros por perto, né, um lugar por perto para guardar os materiais, e assim, não tem problema, entendeu? Tem gente que faz homeschooling no sofá, e quantas vezes eu já não fui pro sofá, né? Exatamente, no tapete. Quantas vezes eu já não fui pro sofá com eles? Vamos fazer a leitura dos poemas, se a gente lê poemas. Mas vamos fazer lá no sofá, mais gostoso. E dá aquela mudança, aquela quebrada, e a gente faz no sofá, todo mundo junto ali. Então, assim, não tem problema se você não tiver. Quando eu comecei, abrindo outro parênteses, a ler sobre homeschooling, a conhecer, aqui no Brasil ninguém quase falava de homeschooling. Tinha um pouco, assim, 2 famílias falando sobre isso, era uma realidade muito longínqua. Então, eu lia muitos blogs americanos, né, alguns de outros países, mas na maioria americanos. E aí era uma realidade, assim, que eu falava, imagina, eu nunca vou conseguir fazer, porque eram aquelas casas enormes, aquelas salas de homeschooling que eram maiores que salas de aula, com mapas pela parede, com globo terrestre, aquela coisa maravilhosa. Eu falava, meu Deus. Um monte de canetinhas e coisinhas para as pessoas desenharem. Exatamente, com as prateleiras e tal. E assim, eu falava, nossa, assim, por mais que a gente se mude de apartamento, mas que, assim, eu não vou ter uma casa dessas, né? Não tá no radar ter um ambiente desses. Mas aí você, assim, chega uma hora que você respira fundo e fala, ok. Então, assim, mas você quer isso para sua vida, para sua família? Você vai fazer acontecer de outra forma, né? Você vai incluir isso na sua realidade. Então, assim, o que a gente priorizou, por exemplo, quando a gente se mudou de apartamento? Você fala, você se mudou, mas o apartamento é pequeno? Mas tem uma área de lazer muito boa no prédio, e aí eu não preciso me deslocar muito com as crianças para proporcionar lazer para elas. Então, assim, você vai adaptando, entendeu? O que é mais importante para você no momento? Morar num apartamento grande, que era o nosso caso. A gente morava num apartamento que tinha um espaço muito bom, só que eu não conseguia proporcionar lazer para eles. Eles não tinham um espaço externo bom e eu não tinha muito como ficar me deslocando. Ou morar num apartamento menor, mas conseguir proporcionar isso para eles, vai facilitar para você. Então, isso depende muito se você mora na cidade, se você mora no campo, o tipo de cidade que você vive, se você tem carro, se você não tem, é muito particular, né? Então, assim, voltando para a sua pergunta, o nosso espaço é esse, e eles estão numa idade boa que eles ainda conseguem dividir os ambientes sem maiores problemas, né? E eu faço as atividades dos 2 mais velhos juntos, embora a gente já chegou numa fase que eles estão com necessidades um pouquinho diferentes e eu estou adaptando, mas ainda assim eu consigo mantê-los juntos. E estou começando alguma coisa com o de 3 anos,
agora de pré-alfabetização, mas mais parte de Coordenação. coordenação motora. E às vezes, assim, aí para ele, muitas vezes ele fica junto com os mais velhos fazendo e o bebê fica zanzando pela casa ou dormindo. Alguma coisa ele faz, né? Ou então, chega a hora que ele tá com sono, né? O de 3 anos ainda precisa dormir à tarde, muitas vezes, e eu ponho ele para dormir, não tem essa também cobrança de que ele tem que fazer uma atividade todos os dias, porque ele é muito pequeno ainda, né? E também cada um tem necessidades diferentes. Por exemplo, a menina com 3 anos, ela já estava numa outra fase. Ela começou a ler com 4. Ela foi bastante precoce em muitas coisas. Hoje, o meu de 3 anos já é diferente, ele é mais físico, eu preciso adaptar o tipo de atividades para ele. Então, vamos repensando sempre a cada filho também, De né? acordo com a criança também, né? Com a personalidade, com os temperamentos, e aí todos esses conhecimentos, né? Ao redor também vão auxiliando como que a gente vai conduzindo, né? As próprias atividades e também observando qual filho tem que necessidade mais específica que precisa ser trabalhada, né? E abordada. Exato. E eu acho que algo que é muito bacana também, muito legal no homeschooling, é a questão da prática das virtudes, né? Da vivência das virtudes, do ensino das virtudes. Porque a gente tem a oportunidade também ali, por conta desse convívio, desse contato, né? Dessa formação bem próxima e direta, realmente, de fomentar essas virtudes também nessas questões do dia a dia, né? Então, não é algo só assim, vamos aprender sobre a virtude da ordem, ou vamos aprender sobre a virtude da generosidade. Não, você traz aquilo ali, né? Não é um texto que você lê e a criança entende, né? Mas é algo que é exercitado e vivido constantemente na realidade, né? No emprestar o brinquedo, no sentar, no doar ali, dar o último pedaço de bolo ou docinho, né? Enfim, para o irmão que quer. Então, isso tudo a gente vai exercitando e fomentando essas virtudes ali na vivência, né, da família, no dia a dia, no cotidiano. Eu acho isso também muito importante a gente pontuar, né? Sim. É uma diferença até essencial, né, entre o homeschooling e a escola, porque, assim, a escola, pela própria estrutura dela, tem 30 crianças, 20 crianças numa sala, ela não vai poder individualizar esse tipo de coisa. Então, ela vai precisar recorrer a um texto, a alguma coisa que não está tanto inserida na realidade. Ela está tentando trazer uma realidade, mas de outra forma. Enquanto que em casa, você trabalha isso o tempo todo, porque você está individualizando aquilo. É como você falou, é no trato com o irmão, é no trato com os pais, a obediência, o dividir. Isso faz parte do dia a dia. Você não precisa recorrer a nada, né, a nenhum tipo de material, digamos. Claro, você pode também, mas você não está preso a isso, porque a própria estrutura escolar, você não consegue exigir isso de um professor numa sala de aula, né, e aí é diferente porque os pais também vão priorizar o que é mais necessário de trabalhar com aquela criança também naquele momento, né, às vezes um está com dificuldade de emprestar, ou está com dificuldade de obedecer, e aí você vai trabalhando isso no dia a dia, né. Excelente, e é sempre importante também frisar que os adultos, né, o pai, a mãe, eles vão dar o exemplo, né, vão ensinar muito através do exemplo, né, porque as crianças, elas aprendem muito observando, né, então não adianta nada a gente querer, né, ensinar, por exemplo, né, a virtude da ordem para as crianças, falar, você tem que guardar o seu brinquedo, os brinquedos têm que serem guardados, os livrinhos guardados, o armário, né, direitinho, se a gente não busca isso, né? Se a gente não vive isso, porque a gente vai estar falando, mas a criança não vai estar vendo em atos concretos aquilo que a gente está dizendo. Então, aquele ensinamento, ele vai se perdendo, né? Vai perdendo valor. E o pior, pode até fazer com que a criança tenha até uma compreensão errada, né, daquela virtude, né? Porque você está falando, mas como você não faz, ela acha que aquilo ali, que é o que você não faz, que é ser assim, né? Porque você é o exemplo dela. Então, é muito importante que nessa questão das virtudes a gente busque, né, viver para poder conseguir, de fato, transbordar e ser exemplo, né, para as crianças que aprendem muito mais com observação, né, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, do que pelas palavras que a gente vai dizendo, né? O fato de você estar em casa o tempo todo com a criança, né? A criança, ela
ela não sai para ficar horas fora de casa, ela está com você o tempo todo. Isso já faz com que você comece a se autoanalisar, a se policiar em muitas coisas, e isso, assim, uma das maravilhas do homeschooling, porque ele faz muito por você, enquanto pai, enquanto mãe, você também começa a perceber os seus deslizes, as suas fraquezas, e aí para dar esse exemplo para os filhos, você tem que se tornar mais forte, né, passar por isso, crescer diante disso, e o homeschooling proporciona isso porque você está o tempo todo com seus filhos, né, então assim, não é que você fica relaxado durante horas, e aí depois você aperta um botão, fala, bom, agora eu vou dar o exemplo, então não sei o que, eu vou me policiar. Não, é o tempo todo. E você também cria hábitos em você, para poder desenvolver neles, né? Como você falou, eu não posso falar, dar uma ordem para eles, olha, guarda os seus brinquedos. E o meu quarto é uma zona, assim, é muito conflitante para a criança. E para você mesmo, isso causa uma confusão, né? Porque é muito difícil você exigir aquilo que você não tem, né? Assim, nesse aspecto com relação às crianças, porque elas percebem e isso se torna uma fraqueza para você, e diante delas também isso se torna uma fraqueza sua, e elas percebem, né, então vai chegar uma hora que elas vão te questionar também, quando elas forem um pouquinho maiores, mas você não faz, né, por que eu tenho que fazer? Essa hora vai chegar, então tem que tomar um cuidado, né. Vamos prevenir, né, e correr atrás antes dessa hora chegar. Exatamente. E outra coisa, né, com relação a isso também, muita gente fica perguntando, né, isso inclusive era uma dúvida minha, né, há um tempo atrás, o que eu posso fazer, eu ainda não tenho nenhuma criança, né, para educar, o que eu posso fazer para poder me preparar melhor, né, para quando essa fase chegar, quando os filhos vierem e poder implementar o homeschooling, enfim, viver, né, dessa forma. E eu, refletindo, né, pensando sobre isso, cheguei à conclusão de que fomentar esses hábitos, né, buscar me organizar, estudar e já fazer tudo aquilo que eu vou precisar fazer, né, eu só não vou ter uma criança para aplicar, né, aquele conhecimento e tudo mais, mas o que eu puder já, digamos assim, adiantar, enquanto eu tenho esse tempo mais livre, vamos botar assim, já vai me ajudar muito, né? Então, acho que uma direção também para quem, né, ainda não tem filhos ou que de repente está grávida, né? Eu acho que é isso, né? Você se preparar antes, buscar os hábitos antes, né? Estabelecer a rotina, entender como que vai flexibilizar em cada período, né, de mudança. E isso, aprender isso e viver e aplicar isso na sua realidade vai fazer com que quando os filhos cheguem e você vá implementar aí o homeschooling, ou mesmo não, né? Mas, enfim, que vai lidar com essa questão da educação, porque a educação é um todo, né? Não é só aquela parte técnica, né? Não são só as matérias, né? Os aprendizados, mas também as virtudes, enfim, a religiosidade, né? Todas as demais coisas vão ficar mais tranquilas, porque você já buscou se preparar antes, né? Então, eu acho que é muito importante. Qual dica você daria, assim, para quem ainda não tem filhos? Então, acho uma coisa muito importante de ser dita, que quando a gente fala de organização no homeschooling, a pessoa já pensa numa planilha, né? Como eu vou me organizar, que horas que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e isso é a última etapa. Essa é a última coisa que você vai pensar. Quando você está com todo o resto estruturado, aí você vai sentar e fazer uma planilha de organização, se for do seu perfil fazer uma planilha, né, ou vai colocar num papel, enfim. O que eu fiz? Qual foi o caminho que eu percorri? Eu li muito sobre educação, sobre o homeschooling em si, sobre estilos de aprendizado da criança, sobre habilidades de cada fase da criança. Li bastante, absorvi muita informação. Depois de absorver essa informação, você vai, é como um funil, né? Você tá naquele geral, um monte de coisa, um monte de métodos e tal. Aquilo parece um pouco assustador no começo, né? Porque é muita coisa nova, muitas coisas da maioria a gente nunca parou para pensar, né? Mas tudo bem, é manter a calma, né? Você tá com aquele cabedal de informações e você vai afunilando aquilo. Então, assim, agora de tudo isso que eu li, você vai pensar o seguinte: estabelecer a sua meta.
Mas a principal pergunta que você vai se fazer antes de organizar qualquer coisa, em meio a todas essas informações e leituras, é assim: o que eu quero que os meus filhos se tornem? O que eu quero que eles sejam? Por que que eu quero fazer educação domiciliar com eles? E por que que a educação domiciliar, por que que o homeschooling vai me fazer atingir essa meta? É o caminho? É esse o caminho para atingir isso? É assim, porque quando a gente fala de educação, eu não estou falando de ensinar só de ensinar português, matemática, geografia. Eu estou falando de formar um ser humano como um todo, né? Um ser humano com uma alma, né? Então, assim, quando a gente faz o homeschooling, quando, por exemplo, nós aqui, quando nós optamos por isso, não foi pensando que, porque a escola tá uma porcaria e meus filhos vão ser melhores, não foi nesses termos, mas foi assim: nós queremos um ser humano completo, que ele seja uma alma livre, né, que ele possa professar a sua fé livremente, e não só na questão de fé, mas que assim, que ele esteja livre de certas amarras, né, que a gente vê aí na sociedade, mas assim, e a gente viu que para alcançar esse objetivo, o homeschooling era o melhor caminho. Então, assim, se você precisa ter essa meta clara. Se você não souber responder essas perguntas, você pode ler, você pode tentar organizar a planilha, você pode ter todas as informações. Se você não souber o que você quer com o homeschooling, você não vai conseguir criar essa constância, passar por esses percalços, por essas mudanças de rotina, porque assim, tudo isso são aquelas pedrinhas do caminho. Só que você vê onde você quer chegar, você sabe que no final você vai chegar num lugar. Só que quando você não vê esse final, assim, aquela porta ali que você, vou chegar ali, é muito difícil de você continuar, né? Então, assim, você precisa primeiro ter essas perguntas respondidas na sua cabeça, preferencialmente em família, com seu marido, com a sua esposa, né? Porque é muito difícil quando é só quando um desacredita naquilo, porque é o que eu falo, é um estilo de vida que vai permear todo o seu dia a dia, né? Você vai meio que girar em torno disso, né? Não é o homeschooling que está dentro da sua rotina, é a sua rotina que está em volta do homeschooling. Então, preferencialmente responder essas perguntas em conjunto, né? E aí sim, você vai ler, vai começar a funilar, legal, li sobre um monte de coisa, agora eu me interessei, sei lá, por esse método e esse daqui, como é que eu faria para aplicar? Existe material? Como é que é? Aí você vai afunilando as informações até chegar naquilo que você, isso aqui serve para minha família, é o que eu considero ideal. E aí sim, você vai se programar, vou comprar o material, vou fazer o cronograma, vou adaptar a rotina, a última etapa mesmo, essa parte da organização. Excelente. Exatamente. E aí, essa dica que eu daria. Muito bom mesmo. Até respondemos já aqui uma das dúvidas da Vanessa, né? Que ela perguntou aqui qual dica para convencer o esposo a fazer homeschool e qual dica para iniciar. Então, para iniciar, acho que seria essa, né? E para convencer, eu acho que eu, pelo menos, leria muito sobre o assunto, entenderia e iria conversando e mostrando isso para ele, né? Como que foi? Eu acho que eu não tive esse problema de precisar convencer ninguém. Foi uma coisa natural, que veio de nós dois, das nossas conversas sobre educação de filhos, enfim. Mas eu vejo que é um problema, sim, de muitas mulheres, que essa pergunta é meio recorrente, né? Eu acho que é difícil você usar o convencimento nessa questão tão grandiosa, assim, né? Você não está discutindo política, você não, vou convencer desse argumento aqui, aí ele vai entender. Mas eu acho que para facilitar, assim, pega as suas próprias experiências na escola. Como é que foi para você o ambiente escolar, o aprendizado? Houve professores que minaram a sua vontade de aprender? Houve matérias que você ia mal e você não entendia porque não tinha ninguém para te animar, para te ensinar, sabe, para te estimular aquilo. Existem muitos pontos na nossa vida escolar que poderiam ser diferentes se houvesse outro tipo de abordagem.
entendeu? Se de repente você estivesse num outro ambiente, se de repente você estivesse com outras pessoas, talvez esse seja um ponto de se conversar com o marido que está resistente, né? Voltar nas experiências escolares e ver aqueles pontos que poderiam muito bem ser resolvidos com homeschooling, por exemplo. Mas principalmente você analisar com o seu marido quais são os seus valores familiares. Nós temos esses valores aqui. O ambiente escolar vai proporcionar esses valores para as nossas crianças. A gente vai conseguir que eles sigam assim, assado, nesse tipo de ambiente. Ou então, assim, olha, a socialização. Socialização é um ponto de resistência, né? Que nem brincam, né? Gente, a educação domiciliar não é prisão domiciliar, né? Então, assim, por exemplo, a gente aqui tá tendo um problema inverso. As crianças estão socializando adoidado. E aí, às vezes, eu preciso sentar para fazer coisa com elas e elas ficam, ai, que chato, não sei o quê. Então, assim, a socialização, gente, é assim, pensa bem, você tá num ambiente escolar com crianças que são provavelmente da mesma classe social que você. Se você tá num ambiente público, dificilmente vai ter crianças de uma classe mais alta. Se você está numa escola particular cara, embora existam bolsistas, dificilmente vai ter uma quantidade expressiva de pessoas de uma classe social mais baixa, né? Então, você vai estar, a criança está convivendo com crianças da mesma idade, sempre, né? Ela vai estar numa classe com crianças da mesma idade. O recreio é muito pouco para ela procurar crianças maiores, crianças menores, e enfim, não dá tempo, né? Assim, é uma socialização artificial. A gente tem a impressão que tudo bem, elas estão convivendo com outras crianças e tal, mas eu vejo que pelas minhas crianças, eles fazem atividades, então, o menino e a menina fazem futebol, né? E aí já é um ambiente misto de meninos e meninas, né? Uma aula que trabalha muito psicomotricidade, então dá para juntar as crianças de diferentes idades, não muito maiores nem muito menores, mas é uma faixa etária, né, de X a X anos, não é a mesma idade. Com crianças de realidades bem diferentes umas das outras, que vieram de várias partes. A menina faz balé, então ela tem que se apresentar, ela tem espetáculos, então ela precisa ir para os ensaios, onde elas veem outras pessoas dançando, outros profissionais, ela fica longe de mim, então ela tem que saber seguir as instruções dos professores, enfim, de quem está lá. Assim, a igreja, nós somos católicos. Assim, os dois mais velhos são coroinhas, então ali, um ambiente de paróquia também tem de tudo, né? Tem crianças de várias classes sociais, de várias idades, eles têm que obedecer os coroinhas mais velhos porque são quem dão as orientações no altar. Assim, tem a família, eles têm primos, eles brincam, eles descem no prédio para brincar, tem um monte de criança. Assim, socialização para o homeschooler não é um problema. Nós já participamos de encontros, nós estamos em Santos, né? Mas já participamos de encontros com outras famílias homeschoolers em Jundiaí, em São Paulo. A logística é um pouco difícil às vezes para a gente, mas o ano passado a gente fez bastante coisa, participamos de feira literária, sabe? Então, assim, você tem N opções de socializar as crianças, né? Sejam cursos fora, seja o esporte, seja a música, seja um ambiente religioso, seja qual for a sua igreja, se você tem ali espaço para as crianças participarem e servirem, seja católico, evangélico, você conseguir colocá-las nesses espaços é maravilhoso, né? Tem a família, às vezes a família está longe, é verdade. A minha, graças a Deus, tem bastante gente perto. Mas você pode, sabe, programa uma viagem para visitar a família, mas é uma vez só, num ano, mas gente, essas experiências são as que somam, né, e as pessoas ficam tão preocupadas com a questão da socialização, mas assim, tudo é socialização, né, você vai no mercado com a criança, é socialização, fala para ela pagar, ela dá o dinheiro para o caixa, pegar o troco, ela está socializando, ela está falando com as pessoas no elevador, está conversando com as pessoas, assim, você não precisa ir para um ambiente específico da escola, não é a escola só que socializa, né, assim, a família homeschooler, ela vai ter que criar oportunidade de socialização, é um esforço,
né? Você vai ter que se esforçar para aquilo, vai ter que criar uma logística para isso, que nem eu falei. Eu estou em Santos, São Paulo é perto, mas ó, pega todas as crianças, leva até São Paulo. Bom, você vai ter que criar oportunidades para socializar essa criança, mas assim, é completamente possível e viável, né? Muito bom. E a gente. Caramba, uma hora já. Então vamos para o assunto tão Falou legal, pra caramba, né? Tão bom. Mas eu queria que a gente falasse, então, antes da dica prática, concretamente, como que. Porque, assim, a gente ao longo da live acabou trazendo, né, muitas dicas, mas eu ainda queria pontuar algumas coisinhas, né? Mas eu queria que você falasse antes disso um pouquinho sobre a organização, assim, dos materiais, né? Das atividades, né? Tanto de preparação, né? Quanto também de registro, né? De guardar, o que você guarda, qual a quantidade que você guarda, né? Você guarda todas as atividades, tudo que eles fazem, ou você vai, né, guardando e depois você faz uma geral? Como é que é isso, assim, né? Tá. Bom, assim, no nosso homeschooling eu sou mais minimalista, né? Então, eu gosto de usar poucos materiais, então isso já ajuda na questão de organização, porque não tem milhares de coisas, mas a gente tem um armáriozinho específico para os materiais de homeschooling, e para outros materiais, né? Às vezes quer usar tesoura, cola, papel, não usa toda hora, mas é um armário específico para esse tipo de coisa, né? Por enquanto, eu dou atividades que eu tiro xerox, e eu tenho um livro, por exemplo, para alfabetização. Eu tenho esse livro e aí eu tiro o xerox, a folhinha de cada um, né? Do menino e da menina, dos 2 mais velhos, por exemplo. E, por enquanto, eu tenho guardado todas essas folhinhas em pastas divididas por ano. Eu nem divido, eu divido assim, as atividades de um e as atividades de outro, mas eu guardo tudo no mesmo lugar. Para mim facilita, assim, ó, o ano tal, e aí eu vou lá e pego de um e de outro. Facilita do que se eu dividir os 2 por ano. Isso também, né, a gente vai fazendo a nossa própria organização, do que a gente se entende melhor, né. Então, eu vou guardando essas folhinhas, e aí eu tenho uma gaveta para o que eu estou usando no momento. Então, eu deixo, por exemplo, esse livro que eu tenho que tirar xerox sempre, eu deixo ali, os livros eu vou deixando, né. A gente tem algumas apostilas encadernadas, e elas ficam, tudo que eu uso fica numa gaveta, e tudo que eu deixo guardado fica nesse armário, naquelas pastas grandes que parecem caixas, né? Não sei o nome especificamente, mas são essas. E eu faço muitos... eu faço muitos registros fotográficos também do que eles fazem, porque às vezes são coisas que não são muito palpáveis, né? Eu estou fazendo uma atividade ali que eu não tenho como guardar, não tem nenhuma folha para guardar, ou enfim. Então aí eu faço esses registros fotográficos, e aí no meu Google Fotos eu separo por temas, assim, tudo que eu fiz sobre alfabetização, 2016, 2017, 2018, por ano. E tudo que eu fiz de matemática, que eu ponho numa pasta números, e aí o que eu fiz, que eu consegui registrar, eu deixo nessa pasta por ano. Eu acho muito bom fazer assim, porque você consegue ver a evolução do que você está fazendo. Ainda que não tenha tudo registrado lá, né, às vezes as folhinhas, eu não tiro foto de todas as folhinhas que a gente faz e tal, mas ainda que não tenha registrado tudo, você consegue perceber o que você vem fazendo, a constância daquilo que você vem fazendo, que você consegue olhar as datas das fotos, por o caso, né, e como eles evoluíram. E essa é a parte mais legal de fazer um registro fotográfico, com vídeos e com fotos, né, porque outro dia, por exemplo, eu estava procurando algumas coisas de alfabetização, porque eu já apliquei muitas coisas com os mais velhos, e eu queria ver como é que eu ia fazer com o de 3 anos. E aí eu vi umas coisas que, assim, a nossa memória é falha, né? Então eu vi umas coisas que eu fiz lá no começo da pré-alfabetização que eu nem lembrava mais. E, assim, foi maravilhoso de ver, porque eu falei, olha, eu consegui corrigir a pega do lápis do Thomas, que é o mais velho.
eu consigo, né? Olha como ela escrevia aqui olha a letra dela aqui, olha hoje, que ela está fazendo a cursiva. Então, se você consegue ter essa noção, né? Porque é muito fácil da gente. O registro é importante, porque é muito fácil da gente ter a impressão que a gente não está fazendo nada, porque o dia a dia é muito corrido. E é muito frustrante, às vezes, quando eles não querem fazer alguma coisa, porque é normal, criança que vai para a escola também. Ai, não quer, é difícil. É normal a criança ter esses momentos de enfado, ou de você ter que dar uma mudada para eles se estimularem. E aí parece que você não está fazendo, parece que você não está evoluindo, e não é verdade, né? Se você tiver as coisas guardadas, tanto as físicas, as folhinhas, os papéis, quanto os registros fotográficos, te ajuda muito a manter a perspectiva toda, né? Então, no momento, eu faço assim. Não tem me atrapalhado essa questão de espaço, como eu falei, eu não uso uma quantidade extrema de materiais, é tudo bastante focado, então assim, eu uso uma apostila para isso, uma apostila para aquilo, apostila que eu digo o modo de falar, né, um material para isso, e então é bem focado, então eu não tenho uma quantidade excessiva de papéis. Excelente, muito bom. E essa questão, então, do preparo das atividades, você prepara, você pega coisas que estão de acordo com aquela temática que você está trabalhando, ou você segue só aqueles livros que você tem? Porque, assim, a idade também, né, dos seus filhos, como são mais novos, tem algumas necessidades mais básicas, não é nada muito específico ainda, né? É mais exato. Bem, né? Eu parto do que eu acho importante de ser trabalhado, do que eu acho essencial de ser trabalhado. Então, no caso, como a gente adotou, seguir a educação clássica, a educação clássica trabalha, nessa idade que eles estão, é linguagem. Então, o principal é trabalhar a linguagem. Então, eu preparo as atividades de acordo com o que eu considero essencial. Então, se eu estou trabalhando linguagem com eles, o que eu vou usar? Por exemplo, eles estão numa fase agora de pós-alfabetização, porque eles já sabem decodificar, já sabem ler, já escrevem não tão bem quanto leem, mas já conseguem escrever, e eu preciso trabalhar a fluência deles na linguagem, na leitura e na linguagem. Nem sempre a leitura anda junto com a escrita, por exemplo, né? Então, o que eu vou focar aqui? A escrita, a leitura. Eu estou trabalhando leitura ainda. Então, o que eu estou usando? Eu uso um livro de alfabetização do Fernando Capovilla, que é a alfabetização fônica. Esse livro, que legal. Esse livro, a gente já está chegando no final dele, né? Eu estou há um bom tempo usando ele, porque ele faz toda a alfabetização da criança. E aí eu tenho, por exemplo, estou trabalhando leitura de poemas, porque eu estou trabalhando uma série de coisas, ritmo, enfim. E aí eu escolhi trabalhar com o livro da Cecília Meirelles. Então, eu tenho esse livro que eu trabalho. Então, eu vou escolhendo assim, o que eu quero trabalhar, quais habilidades que eu quero desenvolver, e aí é o funil de novo. Partindo daí, eu falo assim, bom, vou usar esse material. Muitas coisas, às vezes, dá para você pegar da internet. Matemática, por exemplo, eu conheci um material novo há pouco tempo, estava aplicando um material semelhante, mas era em inglês, e aí ia ficar complicado para eu traduzir tudo. Eu sou tradutora, né? Isso que eu falava, mas você é tradutora. Complicado não de traduzir, né? Ia ser complicado para eu ter esse tempo para traduzir todas as folhas e aí digitar tudo para eles poderem trabalhar lendo os exercícios, né? E não eu ficar tendo que falar para eles, porque eu também quero trabalhar autonomia. Então, eu não posso ficar... Quando eles podem ler um enunciado e fazer... né? Que você quer trabalhar, exatamente. E aí você vai adaptando a atividade para aquilo que você quer trabalhar, que quer desenvolver a habilidade, né? Exato. Então, assim, e para mim não era interessante ali no momento, mas então vou aproveitar para ensinar inglês também. Não era interessante, eu achei, ia ser muita confusão para eles no momento. Então, aí eu tive que escolher, e aí eu peguei um outro material, e aí comecei a trabalhar uma apostila, imprimi uma apostila para cada um. Então, é assim, eu parto das necessidades principais, o que eu quero trabalhar, quais as habilidades,
E outros assuntos periféricos, por exemplo, meu filho mais velho gosta muito de geografia. Geografia no sentido assim, ele se interessa pelos países, ele gosta das bandeiras. Então aí a gente comprou um livro bonito de mapas para eles, que é um todo desenhado, assim. E aí ele vai folheando aquele livro ao longo do dia. Eu não preciso sentar com ele e falar, aqui é Europa, aqui não sei o quê. E a gente conversa muito. Então, quando eu vejo que ele está com algum interesse, a gente vai conversando, nesse país tal coisa, esse livro. Às vezes também quando você escolhe bem um livro, um material, isso ajuda muito, porque o livro dá muitas informações, então ele vem perguntar, aí tem todas as bandeiras no final, aí ele copia, ele desenha as bandeiras, então ele, assim, ele sabe muita coisa disso, sem eu ter precisado Sentar e falar, preparar. preparar uma atividade. Exatamente. Então a gente vai trabalhando assim, eu sou bem minimalista mesmo, assim, é o que é essencial para a gente não se perder, e o que eu preciso trabalhar, ter uma meta específica, e aí o que é periférico, a gente vai aprendendo no dia a dia, vai conversando, pega uma coisa aqui, outra ali, e vamos levando assim. Excelente, muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Coloquem aqui. Não sei se tem algum outro ponto que eu tinha colocado antes, não me lembro mais. Olha, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo, né? As dificuldades, as dicas práticas. Acho que a gente passou. Eu queria falar também uma questão que é algo que muitas pessoas trazem também com relação ao homeschooling, né? Que acha assim, por ter que fazer tantas coisas, enfim, ter tantas coisas, né? Por ter que ter, né? Essa ideia, né? E tem que ter muito dinheiro para conseguir fazer o homeschooling, né? Então, essa questão da organização financeira, eu acho que passa muito também pelas prioridades da família também, né? Pelas prioridades que você está vivendo, né? Então, assim, eu tenho uma lista enorme de 10 livros para comprar. Tá, mas o que eu preciso, o que eu estou trabalhando com aquela criança, né? Qual é a minha prioridade de todos esses livros? Qual é o livro que vai me ajudar a trabalhar aquilo, né? A desenvolver aquela habilidade com aquela criança. Então, hoje, graças a Deus, né? Eu vejo que vem muitas opções, né? De livros, de propostas, né? De clubinhos até, né? Para as crianças, enfim. E é muito legal tudo isso, todo esse movimento que vem surgindo, né? Porque realmente dá opções de livros bonitos, com belas ilustrações. Isso ajuda muito também, né? A desenvolver outras habilidades na criança, para além da leitura, né? O apreço pelo belo também, né? Pelo bom, pelas coisas de qualidade, enfim. Mas que é importante a gente avaliar e ponderar aquilo que a gente está, né, trabalhando com aquela criança, o que convém ali, né, o que a gente pode fazer né, com a nossa família, pela nossa realidade, para fazer essas boas escolhas, né? Então... É tudo uma questão de perspectiva, né, Thaís? Assim, eu já ouvi bastante esse argumento de que o homeschooling é elitista, né? Só que, porque a mãe não trabalha e só o pai trabalha. Olha, nós somos uma família bem comum, nós fazemos bastante sacrifício, tudo uma questão de escolha e renúncia, né? Tudo aqui é bastante sacrificado, não existe, mesmo que você tenha dinheiro, você vai ter que fazer outros tipos de sacrifício, entende? Essa é um ponto só da questão, né? Agora, hoje em dia, com a internet, é bem difícil você se apegar assim, é tudo muito caro, os materiais são caros, a não ser que você ache essencial usar certos tipos de materiais, mas assim, até livros a gente lê pela internet, a gente pega muitos livros para as crianças, meu marido vai deitar com eles na hora de dormir, lê pelo celular, você não precisa ter tudo sempre físico, sem ter mão, você vai adaptando, né, e eu acho que hoje, justamente com essa partilha, de todas as mães, você tem uma troca muito grande de materiais mesmo, materiais gratuitos que as mães disponibilizam. Tenho bastante coisa, por exemplo, eu uso, para me organizar, eu uso o Drive, né, o Google Drive. Tem muita coisa separada por pastas, alfabetização, números, geografia, para... E eu tenho muita coisa lá que foram outras mães que disponibilizaram. Eu simplesmente peguei e salvei. Olha que maravilha, né? E
Então, assim, hoje, essa desculpa, e o quanto você pagaria, por exemplo, se você quisesse colocar numa escola particular? Uma família como a minha, que eu tenho 4 filhos, por enquanto, não sei se vou ter mais. É, então, assim, quanto você pagaria numa escola para 4, 5, 6 filhos, se for uma família numerosa, ou mesmo para 1, para 2, as escolas são caras, muitas pessoas não querem colocar na escola pública, porque sabe de tantos problemas também, não que as escolas particulares não tenham problemas, né? Mas a gente também conhece os problemas específicos das escolas públicas. Então, o que você vai separar para essa criança, se você quiser colocar numa planilha um X, que você vai separar para a educação dela, ainda assim vai ser infinitamente menor do que pagar a escola para todo mundo. Né? Então é tudo uma questão mesmo de perspectiva. E aí você pode investir em outras coisas, entendeu? Elas podem fazer cursos livres, ou você vai investir num esporte, em música, coisas que você considere importantes e que, por exemplo, se você estivesse pagando uma escola, ou você não poderia pagar essas atividades extras, ou a criança não teria tempo para fazer. Então, realmente uma questão de como você enxerga as coisas mesmo. E com a internet, eu acho que esse não é mais um argumento tão válido assim, né? Excelente, muito bom. Excelente. Gostei muito, acho que foi bem didático, assim, bem prático, né? Ao longo da live mesmo a gente já veio trazendo as dicas, né? As orientações. Eu acho que é muito importante, assim, pontuar realmente, né? A organização dos horários, né? Que a gente precisa dividir os horários ali, ter um tempo para fazer cada coisa, para não ficar, né? Para que você consiga realmente se dedicar e estar ali com a criança naquele momento que você está aplicando o homeschooling e não tá meio cá e meio lá prestando atenção se a comida vai queimar ou se você vai conseguir, se o filho está desenvolvendo habilidade mesmo ou não. Então, acho que é importante, né, as mães, né, se dedicarem a estabelecerem os horários, mesmo tendo a questão, né, e muito importante levar isso em conta, né, que vão ter momentos em que a gente vai ter que flexibilizar, vai ter que ajustar alguns pontos, isso é normal, isso faz parte, inclusive, da organização, né, porque nunca vai ser algo fixo que eu faço e pronto, e sempre vai ser daquele jeito. A gente sempre vai estar adaptando e mesmo, né? Não ter perfeccionismo, né? Ontem eram 5:30 da tarde, a minha louça estava lá na pia, a louça do almoço, mas em compensação eu tinha conseguido fazer as atividades com as crianças. Então, assim, não dá para ter perfeccionismo, né? É ter constância, mas as coisas não vão ser perfeitas. E também não ficar assim, né? Eu não lavei exatamente pós o almoço, mas assim, você sabe que é algo que precisa ser feito, que vai ser feito. Só não vai ser feito, não foi feito naquele momento que você até tinha separado para fazer, mas porque surgiu uma necessidade, né? O almoço demorou um pouquinho mais do que o costume, e aí realmente teve que pular para a atividade antes de lavar, porque senão ia perder, né? Então, saber entender isso e também não negligenciar, né? Então, saber que precisa ser feito, que vai ser feito, mas que em outro momento, porque agora essa é a minha prioridade. Então, ter essa leveza, né, essa flexibilidade e também a questão, né, de preparação realmente do espaço físico, né? Por exemplo, você que almoça e faz as atividades na mesa de jantar, provavelmente, né? No mesmo ambiente. Sim. Então, assim, é preciso ter o tempo de cada coisa justamente porque você, né, tá ali fazendo a refeição, depois tirou tudo, depois sentou ali também, traz os materiais. Então, essa logística, né, observar como que é o meu ambiente, a importância da constância tá muito aí, né, porque a gente sempre tem justamente essa rotina, olha, almoçou, eu já vou direto limpar, né, o ambiente ali, para poder proporcionar um ambiente bom para os meus filhos. Então, assim, é um dever meu lavar a louça, mas o primeiro dever meu é proporcionar aquele ambiente que está ali, que é na sala de jantar, limpo para eles, agradável para eles poderem estudar. Então, assim, você tem aquela noção de dever e vai hierarquizando
o dever. Se num dia não deu para lavar a louça direto, ontem foi por causa do meu filho, que estava choroso e tudo mais, você sabe que você vai fazer aquilo, né? Mas você está priorizando o que é mais importante mesmo. Exato, perfeito. E também depois, né, das atividades em si, depois que a gente faz ali, né, as atividades, ter essa organização na questão de onde que eu aloco os materiais, tentar ter, né, assim, às vezes não vai ser possível da noite pro dia, mas lembra, é um processo que a gente vai ali construindo, né, pouco a pouco, né, a gente vai, esse ano, fazer uma economia para que no final do ano a gente consiga aproveitar uma promoção da Black Friday e comprar aí um armário para organizar os materiais, né? E no ano que vem a gente vai fazer uma economia para poder comprar uma outra mesa onde a gente possa, né, facilitar, se tiver espaço, fazer as refeições em uma e as atividades na outra, para que já fique aquele cantinho. E assim, um passo de cada vez a gente vai melhorando, vai adaptando, mas que é importante a gente tentar, mesmo na nossa realidade hoje, tentar separar esses materiais, deixá-los, né, num local. Se eu não tenho hoje um armário específico, então eu vou olhar e vou ver, eu tenho essa parte aqui do meu guarda-roupa que eu posso, né, organizar algumas caixas, né, e algumas prateleiras para poder organizar os materiais, e eu vou utilizar dessa forma, porque essa é a minha realidade, é o que me permite, eu tenho que adaptar, mas que tenha um espaço para guardar aquelas coisas, porque na hora também de sentar para fazer as atividades, você não fica, precisa de uma tesoura, meu Deus, onde que tá a tesoura? E, né, demora todo o tempo. Exato, então é realmente para facilitar, para ter as coisas que, como você falou, né, os livros que estão em uso ficam na gaveta, porque fica fácil acesso, né, então você, precisou de alguma outra coisa, ou vê que ele está mais disposto, quer mais uma atividade, vai ali, pega logo o livro que está à mão, então isso facilita, não precisa ficar, né, abrindo o armário, vendo onde que está o livro e tudo mais. Então, facilita esse processo se organizando, né, para as atividades, organizando os materiais, organizando o espaço, né, para que isso tudo aconteça tranquilamente. A Vanessa colocou aqui, na nossa maternidade nos cobramos muito. Estou vendo muito isso com um bebê de 4 meses agora. Mãe de primeira viagem, estou aprendendo a ser flexível, a não me cobrar tanto porque aquilo será feito. Não naquela hora que eu quero, priorizar o meu filho. Exatamente, né? Quando a gente tem constrói, né, essa compreensão da hierarquia dos deveres, das tarefas, das prioridades realmente da nossa vida, dessa ordem, as coisas vão acontecendo mais tranquilamente, né? A gente não se cobra tanto e passa a não também ficar se vitimizando e falando, eu sou uma péssima mãe, e eu não sei fazer nada, e eu não sou organizada, e nem nada. A gente sai desse lugar e passa para o lugar de, tudo bem, o que eu posso fazer de fato, né, concretamente? O que eu preciso melhorar? Qual é o próximo passo que eu vou dar? O que eu vou me dedicar agora, né? Quais são as minhas prioridades? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero escolher isso? Né? Então, isso tudo vai ali direcionando realmente, né, as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? Então, é exatamente isso. Um senso prático das coisas, né? Assim, às vezes a gente fica muito dentro da nossa cabeça. Mas pensando muito, eu não fiz isso por causa disso, e agora como é que vai ser? Olha, levanta e faz. Levanta o que dá para fazer. Levanta e faz o que dá para fazer, entendeu? É mais fácil, e é uma dificuldade muito minha, eu digo por experiência própria, né? Uma tendência a ficar trabalhando aquilo dentro da cabeça, em vez de agir. Então, assim, levanta e faz, conta até 3, 1, 2, 3, levantei, vou fazer, respira fundo e vê o que eu tenho que fazer agora, e faz. É uma dificuldade mesmo, porque são tantas coisas, né, até a gente entender o que tem que priorizar, às vezes no momento é difícil, mas tentar ter esse senso mais prático mesmo, né, das coisas. Eu sempre recomendo também, né, para que a gente evite ficar pensando, porque assim, às vezes a gente tá naquela inércia, né, o que eu tenho que fazer? São tantas coisas, mas não sei nem por onde começar. Então, evita esse processo
de você ficar postergando, fazendo uma lista mesmo, né? Pode ser no celular, pode ser no papel. Faz uma lista de tudo que você tem que fazer e sempre que chegar alguma coisa nova que você lembrar, vai lá e coloca no final da lista, né? E de tempos em tempos, quando você tiver que decidir, você passa o olho naquela lista e seleciona 2, 3 coisas e vai fazer, entendeu? E assim a gente vai indo. Não tem como, às vezes, a gente sentar e montar tudo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo aquilo que precisa ser feito, né? E também eu sempre falo, né, que a gente tem uma necessidade enorme de acabar com toda a lista de tarefas. Isso nunca vai acontecer, né? Porque sempre vai surgir mais alguma coisa. Então, né, a gente precisa relaxar com isso e surgiu algo novo, coloca lá no final da lista e você vai, ao longo dos dias, fazendo aquilo, né? Aquela lista, cumprindo aqueles itens e tudo. E de uma forma tranquila, né? Sem ter que pensar muito, sem ter que ficar ali também. Ah, são tantas coisas, eu não sei nem por onde começar. Pronto, agora você já sabe. Você já tem a lista, seleciona 2, 3 coisas e vai fazer. Pronto, acabou, né? Então é isso, ó. A Vani tá falando. Eu aqui passando roupa acumulada. Que alegria ter esses bons conselhos. Também aproveitar, né? Otimizar, tentar otimizar o tempo. Enquanto a gente está fazendo alguma atividade, quando é possível, quando não é algo que exige da nossa presença, da nossa atenção, tentar conjugar com outras coisas, né? Um aprendizado, uma live, ou um audiobook, às vezes, né? E isso tudo vai fazendo com que facilite, né? A gente tá ali fazendo aquela atividade, mas não necessariamente, se não é algo que precise, que demande da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa presença, a gente consegue fazer essas adaptações, né? E aproveitar aquele tempo para poder ter conhecimento também, ouvir outras coisas e aprender. Então, isso é muito importante também. Principalmente uma família numerosa, né? Oh. Muito bom. Então, é isso. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente nessa semana. O meu objetivo em trazer esse conteúdo, todos os conteúdos dessa semana, não é mostrar que existe pessoas perfeitas e que esses são níveis inalcançáveis de organização, mas, na verdade, trazer pessoas reais, né? Que nós somos reais, né, com as suas realidades e como que a gente consegue ver esses bons conselhos, essas dicas práticas nessa realidade, né? Como que a gente busca, como que é assim normal para todo mundo, né? Como é um processo para todo mundo, como são realidades que vão, né? Algumas atividades vão ficar um pouquinho para depois para a gente se dedicar nisso. Isso é normal, né? É na vida da Lorena, é na minha vida, é na vida de todas nós, né? Então trazer essa questão da realidade, mas sempre também pontuando essa questão de que a gente precisa e deve, né, buscar melhorar a cada instante. Não é porque a minha realidade é essa e tudo mais que eu não posso mirar, né, um pouco mais alto. Mas é entender que esse ideal, ele é para ser buscado, né, com afinco, mas de forma tranquila, não para ser algo paranoico e que tem que ser daquele jeito e que se eu não conseguir, eu não vou ser, não vou conseguir praticar o homeschooling, não vou conseguir ser uma pessoa organizada, não vou conseguir manter o meu lar organizado, os meus filhos não vão desenvolver, né, essas habilidades, esses bons hábitos. Não, calma, né, uma coisa de cada vez, tudo é um processo. Então eu quis trazer, né, as mães justamente para trazer essa realidade para vocês, não ser algo só didático que eu vou falando dos assuntos, vou indicando, né, dando as dicas, mas que é algo que a gente vai observando que está inserido de fato nesse cotidiano, né, nessa realidade familiar. Então, eu espero que vocês que estejam assistindo, né, tanto aqui online quanto na gravação, gostem, né, de todo esse conteúdo, que aproveitem, né, que tirem, né, que tirem proveito dessas dicas, né, tão valiosas das mamães que estão trazendo, né, aqui, e que consigam também colocar todas essas dicas em prática, né? Então, o que ficou de mais importante, assim, o que você acha que valeu mais a pena, que foi mais importante, e tentar olhar para a sua realidade e adaptar e encaixar ali, né? Ver realmente como que você faz para desenvolver aquilo no seu cotidiano também. Então,
É isso. Agradeço muito a presença da Lorena. Vou ficar muito feliz que mais para frente a gente ter outras oportunidades, né? Sem dúvida. E trazer mais Sem dúvida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também, Thaís. nada. Eu que agradeço de verdade. Bom, então é isso. Amanhã, o último aviso, a gente tem mais uma live. Amanhã não vai ser nesse período da manhã, vai ser no período da noite, tá? Por conta do horário da mamãe. A gente vai receber aqui amanhã a Luciana Ladeira, que é nutricionista, e vai falar um pouquinho pra gente sobre organização e a fase de introdução alimentar, né, aí para os bebês. Então, acredito também que vai ajudar muitas mamães, que é um assunto que também tem bastante dúvida. E eu acho que espero que seja muito proveitoso para cada uma de vocês. E é isso então, tá? Então, essa live também vai ficar salva aqui dentro do perfil. Se vocês têm alguma mamãe homeschooler que não pôde assistir, alguma amiga, né, envia o link dessa live para elas. Também pode entrar lá no grupo VIP do WhatsApp, que eu vou disponibilizar o link por lá da gravação, tá bom? Tanto da live de ontem quanto dessa live de hoje. E é isso. Então, eu espero vocês até amanhã. Muito obrigada novamente, Lorena. Obrigada. Até mais, então. Um beijo grande. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchauzinho, meninas. E se tiverem também mais alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, me chamar no direct Do WhatsApp, a gente vai fazendo toda a nossa interação por lá também, tá bom? Então é isso, até amanhã. Eu vou colocar as informações da live de amanhã lá no Instagram agora. E é isso, espero vocês amanhã novamente, então, para a continuação aí da nossa Semana da Mamãe Organizada. Um beijo grande em cada uma de vocês e até lá!